E então vou passar a palavra para o Bruno. Bruno, fica à vontade, apresente-se. A gente tem também aqui o costume de pedir para o convidado falar um pouco do seu envolvimento com a pesquisa, né? Como é que você chegou ao tema da pesquisa, o que te motivou a tua Uhum. pesquisa de mestrado, né? Um pouco da tua formação também, e depois você já engata na tua apresentação. Ok? Então, Obrigada. obrigado primeiro por tudo, né, pela chance dessa apresentação aqui, né? Assim, que está valendo quase como um treinamento, né, para gente que está fazendo sempre pesquisa, indo para congresso e tal, né? E esse ano foi um ano tão atípico, né, nesse processo todo, né? E eu já tinha até programado realmente alguma coisa dentro da minha própria apresentação de falar, porque eu acho que assim, acho que as pessoas só vão entender um pouco da minha pesquisa se entenderem um pouco da minha trajetória enquanto professor, enquanto músico, e como que isso eu cheguei aonde eu estou buscando, ou que eu ainda estou buscando, né, nesse processo de coro infantil e coro juvenil, e até agora um pouco de coro adulto também. Né, assim, essa busca que a gente esses caminhos que a gente vai encontrando na vida, né? Então eu vou aproveitar, vou começar a apresentação que ela já tem esse processo no meio, eu acho que seria legal. Mas só falando rapidamente aqui, eu estou fazendo, bom, aqueles que não sabem, eu estou fazendo doutorado na UFRJ com a famosa Maria José, né, Steve Tarese, e grande pessoa, grande amiga, assim, que está me acolhendo super bem, sempre me acolheu super bem, e que a gente percebe, assim, como tem conhecimento, né, como é uma pessoa que, assim, muita experiência, né, na área, assim, então é muito legal para a gente ter essa referência, assim, sempre ter uma referência de uma pessoa que já tem muita experiência na área, né. Isso eu sempre ouvi de todos, independente de você ser coral ou não ser coral, eu sempre ouvi isso de músicos até famosos. Uma vez eu ouvi um músico que eu admiro muito, Tony Horta, sempre falava isso, anda com a pessoa que é experiente na área, que sabe, aquele cara que já tem, né, que já conhece bastante. E aí eu tenho essa oportunidade de estar com uma orientadora que é uma pessoa que já está nessa estrada há 30 e tantos anos, então assim, tem muita. E os coral dela, quem tiver a oportunidade de ouvir, vocês vão ver o som que é o coral dela, né? Assim, é uma coisa muito legal. Então eu vou começar compartilhando com vocês o meu PowerPoint, que tem a ver, e de vez em quando eu saio um pouco dele para mostrar, falar, eu vou ficar um pouco mais livre com essa coisa de não ficar muito preso o tempo inteiro no PowerPoint, tá? Assim, mas assim, eu vou seguir o PowerPoint para a gente ter uma linha de raciocínio, assim, basicamente. Então, peraí. Deixa só ele encontrar o meu PowerPoint aqui. Peraí. Agora sim, reconheceu aqui. Pronto. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Tá um pouquinho lento, gente, é porque... Ok. É porque os nossos computadores já estão cansados, né? Eles Pô, estão o meu eles tá estão fazendo trabalhando... hora extra. O meu tá trabalhando tanto que, inclusive, eu tô aqui, ele tá trabalhando tanto que eu tenho um outro reserva agora aqui, porque como eu tenho feito tanta palestra, apresentação de aula, ele não tá aguentando. Aí eu tenho que botar esse outro aqui também para segurar. Estou esperando abrir aqui o inicial, ele está abrindo outra tela aqui, só um minutinho. Então, enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou falando, senão ele vai demorar um pouquinho aqui, eu estou vendo que ele está enrolado. Então, assim, a minha experiência profissional, basicamente... Aqui, abriu o tela inicial, ok. Vamos lá. Então, essa aqui, eu estou juntando, então, essas duas, né, a gente está fazendo eu estou num programa de pós-graduação de música da FRJ. Minha orientação é da Maria José e fui como convidado aqui para fazer essa palestra para vocês. E eu vou falar basicamente hoje de uma parte da minha pesquisa, que é sobre o processo de ampliação da extensão vocal dentro de
de coros infanto-juvenis, ou seja, a preparação vocal e o processo de ampliação de extensão vocal em coros infanto-juvenis iniciantes. Eu estou focando nos iniciantes, que é, vocês vão entender, eu vou falar um pouco da minha trajetória e vocês vão entender por que coros infanto-juvenis iniciantes, né? E aí eu vou falar um pouquinho das estratégias e recursos pedagógicos que ajudam a alcançar bons resultados, ajuda a gente a ter um guia para você iniciar um bom trabalho, ter um bom resultado. Tá todo mundo escutando tranquilo aí, né, Ana? Porque eu não estou vendo aqui ninguém. Ana? Tudo certo? Sim, Ah, só sim, para tudo conferir, certo. porque eu gosto de conferir, porque às vezes, né, a gente não sabe, né? Então tá. Seguindo lá. Eu vou falar, então, basicamente, nessa apresentação, de 3 pontos básicos aqui, eu selecionei. Vou falar um pouco da minha experiência profissional e do projeto de pesquisa, o porquê dessa pesquisa que estou fazendo. Quero apresentar um pouquinho desses conceitos básicos que estão relacionados com a ampliação de extensão e o que é essa ampliação de extensão aqui que eu estou falando, e apresentar um pouquinho da sequência das estratégias e recursos que eu tenho organizado nessa pesquisa por enquanto, né? Esses 2 anos de trabalho, mais ou menos, que a gente já tem de doutorado. Eita, tá um pouquinho ruim aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho isso. Agora melhorou. Vamos lá. Então, essa apresentação, para vocês entenderem, então, eu comecei, na verdade, mais como músico instrumentista. Deixa eu interromper um pouquinho para eu falar aqui. Prefiro falar. Eu comecei mais como músico instrumentista na minha formação de graduação em música, né? Eu fiz graduação na Unirio e eu comecei mais tocando ao vivo, acompanhando. A questão do coral na minha vida entrou por uma necessidade de trabalho. Assim, eu estava formado e meu amigo indicou 2 escolas particulares para mim e mais um projeto de ONG para trabalhar. E aí eu também passei no concurso para Nova Iguaçu, para a prefeitura, como professor de música, professor de educação básica, de ensino de artes, né? E aí, assim, eu me vi nessas situações, principalmente na escola particular, eles me pediam toda hora coral. E eu era mais, assim, de acompanhar. Eu sempre fui um músico que acompanhei muito cantor, organizei banda de música de MPB, de rock. Então, assim, eu tinha mais essa função de organizar os músicos e tocar com eles, né? E aí me vi tendo que lidar com coral, tendo que montar um pessoal para cantar. E eu não tinha a menor noção quando eu entrei. E aí eu comecei a fazer, e eu tinha até hoje eu tenho uma escola que eu trabalho no meio, uma montessoriana, que inclusive a dona que começou a me dar os toques, olha, faz assim. Aí eu comecei a fazer, comecei a tomar gosto, aí fiz um primeiro ano muito legal, misturando flauta doce. Inicialmente eu botava flauta doce, botava instrumento de percussão e voz, fazia uns com misturado e fazia um só com voz. Mas assim, o resultado sempre ficava assim, eu ficava assim, achando que podia estar um pouquinho melhor. E aí eu fui trabalhando essa questão, até que em 2012 eu resolvi fazer um curso na Associação de Canto Coral, de coro infanto-juvenil, e inclusive na época eu fiz esse curso, não sei com quem que foi, que eu vou lembrar daqui a pouco o nome da professora, do Pedro II. E aí eu comecei mesmo a achar mais interessante, comecei a falar, não, acho que isso aqui é uma área interessante, e comecei a buscar melhorar o repertório, a buscar focar um pouco mais no repertório que tivesse a ver com essa área. Mas eu sempre estava insatisfeito, porque eu encontrava um problema chave em todos os lugares que eu trabalhava. Aqui no Rio de Janeiro, talvez seja uma coisa até do Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, existe uma cultura do canto falado muito forte, né? Isso talvez vocês encontrem no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, por conta talvez da presença, e os lugares que eu trabalho isso é muito presente, por causa do funk carioca, né? O tal do funk carioca, que na verdade é uma ukulele, é uma mistura de capoeira, então é uma música que é uma sincronia de estilos e batidas de tambor misturados, em que a voz ela é secundária, ou ela tem uma função diferente, uma comunicação diferente do que numa apresentação no coral. E aí então assim, por conta disso, eu fui notando as dificuldades, porque eu jogava um repertório para fazer, e era muito difícil fazer as crianças cantarem por exemplo, sol 3, digamos assim, que é uma nota grave para criança, grave não, uma nota registro médio para criança, mais ou menos, né?
Mas então, assim, passar do Sol 3, Lá 3, chegar ao Dó 4 era muito difícil. E eu nem pensava nisso, nessa possibilidade. E eu comecei a notar que havia uma dificuldade de chegar a essa voz da criança ali. E eu toda hora fazendo essa tentativa, e aí eu jogava o tom e tentava mostrar para eles, indicando com o violão, e não saía. E aí essa foi a motivação principal de não conseguir vê-los cantando, porque sempre aquela voz de peito muito forçada, a respiração sempre ofegante, e aquela forma de cantar muito comum de quem se escuta muita rádio, no caso rádio e YouTube e tal, todas essas mídias sociais, mas quando eu comecei ainda tinha rádio no meio, mas era mais já YouTube e essas mídias sociais. E é uma tendência de uma cultura que existe, né, principalmente no Rio de Janeiro já espalhou, mas assim, sempre foi muito forte, do funk carioca, com essa voz essa coisa quase monotônica, né, que a gente chama de cantar. E é uma dificuldade muito grande de usar a própria extensão da voz, né, assim, muitas crianças com dificuldade, sempre se colocando aquela velha questão filosófica que a gente tem que enfrentar enquanto regente, que é: eu não tenho talento, só canta quem tem talento. Basicamente, a gente passa por essa situação. Não, fulaninho tem talento, fulaninho não tem talento, fulaninho sabe cantar, fulaninho sabe cantar. E eu sempre me incomodei muito com essa história, porque eu sempre acreditei, antes mesmo de ler o Bartol, ler o Welsh, ler os caras, eu sempre me incomodei com essa coisa de só pode cantar quem tem talento, quem já tem uma propensão maior, uma facilidade maior. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu entrei no mestrado, fiz mestrado na Unirio com a Silvia Sobreira, que a grande Silvia, que tem um livro sobre a desafinação, né? Afinação, desafinação. E eu entrei no mestrado com ela se introduziu na minha pesquisa justamente porque eu já tinha esse trabalho nas escolas, eu tinha essa vontade de entender por que era difícil fazê-los afinar. E aí ela me apresentou o Graham Welsh, logo de cara, assim, foi o primeiro referencial de pesquisa que a Ana Lúcia também conhece muito bem. E o Welsh foi assim, uma luz no túnel, assim, para mim. Porque o Welsh, ele foi sistematizando ao longo de mais ou menos 40 anos de pesquisa, um estudo sobre a voz infantil e até infanto-juvenil, mas principalmente infantil, no contexto do ensino escolar e do ensino coloquial, assim, um pouco à margem do coral inicialmente. Né, assim, a preocupação do Welsh não é inicialmente só o coral, era entender como que a voz das pessoas funcionavam nos ambientes de escola comum, uma sala de aula, e como que um professor que está se metendo, ele inclusive eu conversei com ele, tive a oportunidade quando ele veio para o Rio, conversei, e ele ele teve uma história muito parecida com a minha, ele também tocava violão, foi parar na sala de aula, e aí, chegando na sala de aula lá, ele teve que dar um jeito de fazer aquelas crianças cantarem e adquirir uma certa afinação, uma qualidade mínima de afinação, que desse para fazer um trabalho legal. Porque as pessoas precisam notar isso também. Né? Porque para você falar de uma filosofia, todos podem cantar, você tem que pelo menos conseguir um mínimo ali de afinação para que as pessoas acreditem que você está falando uma coisa que você está defendendo uma ideia que é possível, né? Então, essa foi a motivação inicial da minha pesquisa e talvez seja a motivação inicial sempre que eu lembro, mesmo quando eu vou buscando hoje em dia mais expandir extensão, mostrar às crianças que dá para ir além, eu sempre parto dessa região que o Welsh chama de comfortable range, que na verdade é uma tessitura, mais ou menos, né? Mas no caso do Welsh, é uma tessitura, mas ele é uma tessitura pensada para esse contexto. Talvez seja uma tessitura um pouco diferente daquela tessitura clássica que a gente vê no canto coral. No canto coral, que você pega os livros de 50, 60, 70, até 80 e até 90, né? Porque ele pensa aquilo ali num contexto de canto escolar, basicamente, assim. Não que isso não possa ser aplicado em canto coral, pelo contrário, né? Ainda mais hoje em dia, no contemporâneo, como a gente tem visto, cada vez mais os cantores e as referências que os nossos alunos trazem para a gente de cantores
sempre cantando em voz de peito e cantando com aquela emissão bem soprada, né, assim, tudo muito soprado, né, com a laringe sempre levantada, né, sempre com essa colocação. Você trazer referenciais diferentes é um desafio que a gente tem buscado enfrentar. Então, essa foi a motivação inicial da minha pesquisa. Essa foi o momento inicial. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar nessas escolas com essas situações, e aí daí eu comecei esse gancho da extensão confortável que o Welsh falava, que na verdade é uma tessitura, é uma parte dessa tessitura que a gente fala também, começou a fazer parte do processo, e aí daí eu comecei a entender, aí dá para trabalhar. Aí eu comecei a achar as músicas que encaixavam nessa tessitura, né? Nessa tessitura inicial, nessa extensão confortável inicial. Inicialmente, nos trabalhos que eu comecei a fazer os primeiros, eram bem graves, porque eu também estava ajustando essa ideia, e eu estava tentando sempre ouvir as crianças e achava onde que elas estavam cantando com alguma afinação, mesmo que fosse soprada a voz, mesmo que... E aí o que eu fazia, né? Eu sempre usava aquela regra básica do não machuque, não procure não forçar. Então, para não forçar, muitas vezes os primeiros corais que eu fazia era sempre aquela pianinho, assim. Não, se não dá para cantar numa extensão ou numa região mais aguda, já uma voz de registro médio, uma voz de registro de cabeça, então pelo menos que vamos cantar na voz de peito, mas com uma dinâmica bem talvez piano, não bem piano, mas piano, como os corais que eu trabalhava ali nas escolas tinham pelo menos 100 crianças, então dava para eu fazer uma coisa assim também, tem essa questão também. Tem vários fatores que influem na hora de pensar, mas esse foi o motivo inicial, e aí daí eu comecei a trabalhar e comecei a pensar que aumento de extensão é esse, que chance é essa de trabalhar a voz da criança é possível em contextos diferentes, né? E aí isso foi dando pé para manga. Deixa eu entrar aqui de novo agora fica mais fácil de eu explicar aqui para vocês. E aí eu entrei eu comecei a ganhar experiência nessa área devagar, dentro do contexto escolar, e desses projetos extra-classe que começaram a acontecer naturalmente, né? Primeiro foi essa escola Montessori que eu trabalhei, e a FITEC, quando eu trabalhei no ensino fundamental em 2010, 2014, que eu comecei a fazer corais nesses projetos, usando essa extensão que eu estava estudando do mestrado, nessa época de 2014, 2015. E aí, isso me levou a outros projetos, como esses projetos aqui de baixo, 2017, 2018, que eu fiz em Nova Iguaçu, que a prefeitura me chamou, me tirou de sala de aula para fazer projeto de inicialmente que eles queriam uma cantata de Natal, né, assim, no formato coral mais tradicional, só que dentro na sala de aula com os alunos. Aí eu falei, não, vamos adaptar isso aí para um projeto de Natal, com músicas natalinas, mas com uma coisa, espaço mais aberto, porque eu conheço os alunos que frequentam, né, e eu sei que não dá para fazer só um projeto. E aí o projeto deu tanto certo, assim, no sentido de fazê-los cantar e fazê-los... e eram tantos alunos, e era infanto-juvenil mesmo, já tinha muitas crianças de 10, de 7 a 10 anos, de 11, mas tinha crianças de 13 anos até 14 anos, eu tinha lá. Mas geralmente eram as meninas mais velhas que ficavam nessa função. E aí, em 2018, eles me chamaram para continuar o projeto, e eu fiz um outro projeto que foi mais amplo, de coro infanto-juvenil também, até o 9º ano, mais ou menos, né, pegando alguns alunos de 9º ano. Aí eu já pegava alguns alunos em muda vocal também, mas aí a gente foi adaptando, foi pensando nessa adaptação, e fizemos uma apresentação, e esses projetos foram experiências interessantes, com muitas dificuldades, né, assim, a gente, aqui no Rio, aqui no Rio a gente tem, assim, principalmente essa matrícula que eu tenho em Nova Iguaçu, é um município que tem, às vezes, uma intenção de bons projetos, mas, assim, a estrutura, e é uma coisa que talvez vocês vão enfrentar, é muito precária. Então, muitas vezes, a gente não pode se culpar por não conseguir fazer aquilo que a gente imagina que seria o melhor, porque muitas vezes eu imaginei que ia ser uma coisa X, e não foi, deu para fazer o menos. Então, muitas vezes eu quis fazer uma música na extensão, por exemplo, entre o Ré 3 e o Ré 4, e não foi possível, porque a realidade da preparação que eu tinha com os alunos, da frequência dos alunos, não permitiu. Então, eu tive que adaptar um repertório
para uma outra, para a realidade que eu estava enfrentando, de uma Baixada Fluminense, de uma criança que vai a 2 ensaios, falta 2, e aí, assim, o cara que, às vezes o cara que afina, os que afinam mais, vão 2 3 ensaios, faltam 2, e aí você não consegue construir aquela homogeneidade completa. Então, muitas vezes eu tive que botar um repertório enorme de músicas e ir tirando e fazendo aquela coisa mais simples, uma coisa, por exemplo, um canto em uníssono que funcionasse com responsório de, por exemplo, Abio, Abio, que acho que é até um tema que a Clésia, acho que usou no artigo dela. Eu uso muito, a Clésia está aqui, eu uso um artigo muito dela, da BEM, que ela publicou, e entre outros repertórios, né? E sim, porque muitas vezes a gente enfrenta situações em que você não consegue usar a extensão que é mais adequada realmente e saudável para a voz, né, Clésia? A gente tem que enfrentar. Então, muitas vezes, se você já consegue entre o Dó 3 e um Sol 3, é uma vitória a criança cantar ali afinada. E elas mesmas tomam um susto quando elas veem que elas podem cantar alguma coisa com afinação. Um grupo, né? E eu falo do grupo, sempre do grupo, né? Então, eu vou mostrar aqui com o teclado só um som, só para vocês verem que eu estou falando de extensão, de Ré 3, eu não sei, os alunos têm, eu vou abrir aqui rapidinho o meu teclado e só mostrar a altura para vocês terem uma noção aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu vou me caminhar um pouquinho aqui no meu quarto, que virou estúdio de ensaio, estúdio de tudo, de gravação, né? Eu já tinha um meio como estúdio muitos anos atrás. Eu comecei com essa necessidade da pandemia, eu comecei a montar eu terminei de montar um estúdio que eu sempre fui fazendo picotado, né? Então, assim, agora tem monitor de som, tem do outro computador, tem o teclado, tem o baixo elétrico, tem tudo aqui. Aí as produções vão ficando um pouco melhores, né? Então, assim, deixa eu só ligar aqui rapidinho, ver se está ligando aqui. Teclado. Dá um sonzinho aqui nele. Deixa eu botar aqui um piano básico nele, aqui, um timbre. Então, só para vocês entenderem, muitas vezes a gente quer fazer uma extensão. Daqui até aqui, né? Aqui é essa região daqui que é uma região já de região que a gente chama de região de registro médio, indo para o registro já de cabeça, né? Não é registro de cabeça ainda, mas já é um registro que já colore mais o som. Você nota quem trabalha com repertórios variados, você nota que já é um registro que melhora a afinação, o som da voz, né? Os registros graves, eles são mais difíceis de afinar para quem não tem experiência, né? Então, mas inicialmente, muitas vezes eu não conseguia, eu tinha que fazer aqui, ó. Eu já tive que fazer muitas vezes aqui nessa região, aqui no Rio de Janeiro, então, porque o cara escuta a música do funk que o cara canta aqui. Aí, pô, você fazer o cara entender que ele tem a voz dele, na verdade, tá aqui, é 2 oitavas de diferença. Então, ele não está acostumado à memória tonal, não existe memória tonal dele para essa nota. Então, ele acha que isso não existe, é uma coisa... E eles encasquetam, quanto mais... Né? E aí, você vem um termo aqui. Né? Então, por exemplo, pega uma região daqui e começa... E começa a trabalhar aqui, e depois para chegar, de repente, num dó. E fazendo essa passagem aqui. Essa passagem entre o Fá e o Sol, que tem o Fá sustenido, que o Phillips fala que é uma quebra aqui, realmente é uma quebra que com a voz inexperiente acontece muito. Essa passagem aqui é muito difícil para algumas crianças de fazerem, porque eles escutam a voz, como eu te falei, muito barítono, muito tenor aqui, cantando só o cara que canta aqui nessa região, né, os cantores de funk, na experiência, então eles não conseguem imaginar isso que nossa, isso aqui para eles é inimaginável, essa região às vezes. E essa aqui, então, né, que eu vou mostrar um exemplo hoje, vocês vão ver, isso para muitos é uma coisa assim do outro mundo, é quase assim, você tá... Coisa que não tem sentido isso, alguns me questionam, né, questionam mesmo, assim, não, professor, isso não existe. Eu falei, não, isso existe, isso é possível.
que cantasse aonde, nessa região, Beto? Agora você, mas você botou nessa região dessa região aqui de cima, dessa aqui, essa aqui, né? Essa aqui é muito difícil, mas essa aqui já é muito difícil ainda para muitos alunos, né? Embora seja numa região que dá para você chegar no primeiro ano de trabalho. É isso aí. Porque o que acontece, os alunos em escola, é muito comum a criança chegar cantando aqui. Querendo jogar a voz para cá, para essa região. Né? Deixa eu vou puxar uma melodia, só para dar um exemplo mais claro. Asa Branca, por exemplo. Né? Então, elas começam cantando aqui. Que aquela vai... Aí você vai tentando puxar. Não, vamos fazer algo no sol. Agora lá... E vai puxando. E essa aqui é a questão de treinando. E como fazer isso, né? Como fazer essa passagem de voz, como mostrar para elas. Existem várias questões envolvidas, né? Existe questão sociológica, questão social muito forte, né? Existe questão psicológica aí. Muitas vezes a pessoa acha que não é capaz por algumas questões dela, ela acha que, por exemplo, que ela não é, ela não se sente, tem a baixa autoestima, ela é muito tímida, então tudo isso influi na hora de jogar a voz também, né? E no caso da Baixada Fluminense, eu vou contar para vocês que existe muito também aquela coisa assim de achar que cantar mesmo nesse formato de coral é coisa para rico e para classe média. Ainda tem essa questão sociológica mesmo, né? De achar que é uma coisa, e até você tirar esse preconceito e mostrar não é nada disso, é uma coisa, é um gênero, uma maneira de se fazer, é o preconceito mesmo, né? Então tudo isso vai influir na hora de fazer, mas essa região mais médio grave, que eu estava mostrando aqui para vocês, ela é uma boa região inicial para trabalhar, né? Agora, o ideal no coral é um pouquinho acima. Quando você tem um projeto coral, você já começar mais acima. Pode perguntar, é ótimo. Aí a gente começa a interagir e eu vou aos poucos falando. Pode perguntar, Alberto. Esse é o Dó 3 que eu estou falando aqui, o que eu estou usando de referência. O Dó 3... Eu mexi tanto aqui que o fio saiu. O Dó 3, ele na voz da criança, ou mais ou menos como o Phillips fala, como os autores falam, ele é a nota que ele está no registro médio grave, né? Ele fica na passagem, mais ou menos. Ele já vai encaminhando para um registro mais médio, mas ele pode soar tanto de uma forma mais para o grave, pesado, quanto ele pode soar mais indo para uma voz mais leve, né? Que é o que a gente sempre busca quando a gente faz o canto coral, né? Então, porque segundo o Welsh, o limite da extensão é esse aqui, esse Fá sustenido aqui 2, né? Essa nota aqui. Mas é o limite do limite, né? Assim, o som é uma coisa soprada demais, né? Assim, não dá, assim, só pode usar isso aqui para estimular uma criança que tem muita dificuldade, né? O limite do limite, o abismo, né? Geralmente o Lá bemol, como eu encontrei na pesquisa do mestrado, eu entrevistei, na verdade saíram só 20 das entrevistas, que eu fiz, na verdade, 30 entrevistas, mas eu tive que tirar alguns por questões de falta, porque no mestrado, eu fiz uma entrevista usando o protocolo que o Welsh criou, junto com outros pesquisadores, né? E em 2015 eles criaram esse protocolo para se estudar a extensão vocal e a voz, no modo geral, mas principalmente extensão vocal e afinação. Eu peguei esse protocolo, traduzi, adaptei e fui botando lá para ouvir os alunos. E eu encontrei mais ou menos essa região aqui mesmo, entre o Lá bemol 2 e o Mi bemol 3, a região que eles geralmente cantam sem nenhum treinamento, sem nada, assim, que eles costumam cantar... Né, parabéns para você, por exemplo, ou então, né,
mas o gato, tira pau no gato, e essa região daqui, podendo ser, claro, tem uma variação. E aí a média que eu encontrei estatisticamente foi essa, né, do Lá bemol, mas pode variar para o Dó, para o Si, para o Dó também. É assim. Então, é uma região ali de conforto, onde a criança consegue cantar sem nenhum treinamento. Se você colocar uma música de 4, 5 notas ou 3 notas, tipo Fé, tipo... você consegue fazer a criança afinar nessa região inicialmente, se ela tiver muita dificuldade. Mas o ideal é que sempre você procura ver que às vezes a criança está falando aqui, está falando aqui, você joga para lá, porque tem que a questão toda são alguns macetes das notas, né? Você entender aonde que a criança tá jogando a nota e você fazer. Isso aí chama-se a tal da nota pessoal, que eles chamam, personal note. Né? A nota pessoal é essa nota que a pessoa emite na fala, geralmente, você pega essa nota para você partir o seu trabalho e você começar, porque geralmente é uma nota boa. Só que tem que tomar cuidado também, você sempre tem que avaliar, porque em muitos casos eu já vi também de criança na Baixada Fluminense cantando porque já estava com a voz até, digamos, a gente usava aquele termo errado, estourado, mas não é estourado, o termo técnico é outro. Que é o que acontece? A criança escuta o pai e a mãe falando super no grave o tempo inteiro, escuta tudo no grave e tenta imitar os pais cantando o tempo inteiro no grave e falando no grave, e aí aquele som altíssimo também, e joga tudo pro grave, todo mundo fala muito grave. E aí eu já vi crianças com problemas por conta disso, né, de usar uma região inadequada. Então a nota pessoal tem que ser você tem que. Não é uma regra, sabe? É uma estratégia, tá? Assim, é uma estratégia de você achar essa nota que a pessoa está falando e dessa nota você partir para conhecer os outros. Foi isso que eu fiz na pesquisa de mestrado e que abriu portas para ampliar o repertório e fazer eles cantarem, o grupo cantar. Né? Mas isso como eu falei com vocês, tem que ficar atento para observar a voz, ouvir a pessoa, porque pode ser que a pessoa esteja cantando e esteja já com a voz, com problemas na voz, porque está usando uma extensão muito grave. Quanto mais grave a pessoa usa uma extensão, por exemplo, como tenor, se eu começar a cantar muito no barítono no baixo, eu canto a nota sol de baixo, mas vai começando a ficar muito soprado, e a criança faz isso também. Esse trabalho em relação à busca da voz da criança, eu fiz individualmente a entrevista, mas aí tem um macete que o próprio Welsh passou numa entrevista para a Silvia me passou. Se a criança estiver muito tímida, você pode botar um amigo do lado para falar e falar para ele, você canta com o seu amigo na primeira vez, mas na segunda vez que eu for gravar, você o seu amigo vai só dublar. E aí você grava ele cantando, porque às vezes é muito difícil para uma criança chegar, um adulto que ele não conhece direito, e ir para uma entrevista e fazer algo do tipo, entendeu? Assim, é muito difícil. Então a sugestão é essa, que você tem que achar as estratégias para você chegar a essa criança. Às vezes com 2, 3 crianças já facilita, lá já fica mais à vontade, porque tem sempre uma criança que é mais extrovertida e essa criança mais tímida, que está a fim de fazer, mas está tímida, vai e participa. E aí você vai coletando individualmente para verificar a extensão. Foi isso que eu fiz. Eu fui fazendo essa coleta individual e depois eu fiz o trabalho estatístico todo. Quer dizer, não, na verdade, eu joguei para um programa que era um programa de afinação, o Melodyne, que na época eu estava conseguindo uma versão gratuita dele boa, mas que depois não tenho mais essa versão, né? E o Melodyne, ele dá a nota já na frequência, da frequência e a nota estimada da frequência, porque ele pega um logaritmo que, por exemplo, se a nota está entre o Mi bemol e o Mi, ele calcula qual deve estar provavelmente a nota, onde deve estar mais localizada, e ele já corrige, ou ele corrige, ou ele deixa lá mostrando para você para onde que vai. E aí você consegue determinar mais ou menos onde que a criança estava querendo cantar na afinação dela. E aí você começa a mapear a extensão da voz falada dela, para fazer. Mas existem outras possibilidades também. Você pode ouvir a gravação e achar no piano mais ou menos também. Né? A coisa do Melodyne que facilita desse programa, ou ou qualquer outro programa que faça esse processo, é que você não
não tem você não tem que confiar no seu juízo de você estar bem no dia. Porque, por exemplo, se eu estiver cansado no dia e for fazer isso, a percepção, vocês fazem aula de percepção, né? A aula de percepção é concentração. Se você não está concentrado, se você não está descansado, com o ouvido descansado, você tende a errar. Tende a puxar mais para baixo ou puxar mais para cima, pode ficar irritado. Então, o programa ele substitui a questão de você precisar de 2, 3 juízes e fazer uma estatística que a gente chama de comparada entre eles, né, para poder adquirir a média. O programa já substitui isso, já facilita muito, meio caminho andado, porque senão você tem que fazer todo outro trabalho estatístico, mas ele não tira o humano, como o Humberto colocou aqui, né? Ele faz essa junção exatamente, porque você precisa do contato humano, precisa de abraçar, acolher aquela criança, acolher aquelas crianças para poder fazer acontecer, né? E isso facilita muito o trabalho, né? Assim, essa parte é a segunda parte da análise, ela ajuda muito para chegar nessa região. E aí, no mestrado eu fiz esse trabalho basicamente de achar qual era a extensão confortável em que elas cantavam. Não era a extensão vocal, era a extensão confortável, era a extensão confortável segundo essa visão do Welsh, que é uma tessitura, mas pensada nesse contexto, né? Porque a palavra tessitura, ela está muito ligada ao canto coral. E quando eu falo em textura no canto coral, eu já penso numa outra região. Quando eu falo de textura no canto coral, eu já não penso nessa região daqui que eu estava mostrando para vocês aqui. Eu já penso na região que a Mary Gotsky usa. A Mary Gotsky é um referencial que eu uso muito esse livro aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar, que é muito bacana, mas ele não tem tradução. Mas ele para coro iniciante, eu adoro esse livro. Eu estou usando mais do que o leque no doutorado desse livro aqui. Não sei se vocês estão vendo. Esse aqui é da Educating Young Singers. É da Mary Gotsky, a Angela Broker e a Ruth Boschkov. As 3 são excelentes regentes, excelentes educadoras musicais. E é um livro que eu descobri, por acaso, a Zezé mostrou para mim o livro, né? A Zezé é a Maria José, que eu chamo de Zezé porque já estou há um tempo, aí ela me permite, ela fala, me chama de Maria José não, chama de Zezé. E ela é muito à vontade nesse sentido, e é um livro que ela me mostrou assim, ela mostrou alguns trechos, eu falei, vou comprar o livro. Comprei e não me arrependi. Essa edição é de quando, Bruno? Essa edição é de 2016, essa edição. Eu tenho uma anterior, mas a sua já tem um DVD? Já veio com DVD? Tem um DVD, veio com DVD. Inclusive, que é muito bom também. É muito bom, porque eu tava querendo estudar um pouco de regência e ela pega do zero de novo. Aí, porque às vezes você precisa limpar a regência depois de tanto tempo fazendo, você já pega uns vícios de regência. Você sabe como é que é, né? A gente acaba botando a mão em lugar e às vezes eu queria limpar de novo a regência e voltar para o basicão. E ela mostra de novo. Aí eu peguei e fiz umas aulas de novo lá na Rio com esse pessoal para treinar de novo a regência, mas basicamente o que é legal do livro é que ela organiza isso que eu vou mostrar para vocês dos estágios, né? E aí eu vou entrar agora no PowerPoint para explicar um pouco. Você comprou direto dela? Ou não, você comprou pela Amazon? Eu não tive contato com ela, não. Eu comprei direto pela Amazon. Foi pela Amazon, isso, comprei pela Amazon, logo que eu comecei a fazer o doutorado, eu já descobri, achei interessante, comprei, e estou usando mais ele do que o Henry Leck, na verdade. O Henry Leck eu também tenho. Na verdade, você sabe que o Henry Leck foi aluno da Mary, né? Não sabia. Não sabe? Não sabia. Esse é dos bastidores, né? Porque o Henry Leck foi aluno da Mary, né? Ela se aposentou e depois ele acabou assumindo lá o coro em Indianápolis. Mas quem fundou, né? Quem teve todo o trabalho inicial lá no coro foi a Mary. Então por isso que eu saquei, pô, essa mulher sabe das coisas, eu tô olhando aqui, o negócio boa, então cara. Ela é a fonte principal ali. Porque o que acontece, o Henry Leck, eu vou falar uma coisa, o Henry Leck é assim, ele é muito bom o livro dele, mas o que acontece com o Henry Leck, ele é uma abordagem muito já para um coro, uma formação, fofoca, chat, é uma formação já muito, um pouco mais avançada, e assim, a minha questão de pesquisa é com coro iniciante, é o coro
daquele cara, aquela criança que chega zerada. Essa que é a minha questão, que sempre foi a minha questão de pesquisa, porque a minha filosofia inicial é essa, é fazer todo mundo cantar. Então, como é que pegar essa pessoa que nunca teve esse contato? Essa pessoa que nunca teve esse contato é que a gente precisa estimular, porque é isso que faz crescer o movimento do coral, faz possibilitar a gente ter mais pessoas cantando. E quanto mais pessoas estiverem cantando, mais você pode depurar, pegar aqueles que estão mais afim, fazer um coral mais elaborado, mas aqueles outros que estão afim de fazer uma coisa mais simples também têm oportunidade de fazer, e assim espalhar a educação musical e o canto de uma forma geral, porque o canto é onde inicia tudo, né? O canto é onde inicia. O instrumento, ele vem do canto, né? A gente é uma extensão que a gente usa e que a gente desenvolveu tanto na humanidade que ficou parecendo que é uma coisa separada, mas o instrumento está no cantar, né? Os caras que eu gosto de ouvir tocando, eles fazem melodia. Eles estão o tempo inteiro pensando lá. Uma forma, né? Desde o Miles Davis até qualquer cara, desde o Beethoven, todos eles têm essa coisa, né? Então, esse livro é muito legal. Eu ia mostrar mais uma vez aqui. Essa versão é a última de 2016, né? Essa versão aqui vem com DVD aqui também, né? E não estou fazendo propaganda não, mas é porque o livro é bom mesmo. e aí esse livro que eu estou dando como referência. Desculpa. Pode falar. Eu também usei muito o livro dela na minha tese, né? Usei muito a Mary e também a Jim Barton, né? O do Barton eu não estou usando muito não, porque é engraçado, o Barton eu tinha até que comprar esse do Jim Barton, mas assim, acabando que eu tô focando mais no dela, porque eu tô indo a fundo dela, do Leque e o do Philips, que a minha versão tá até desatualizada, que é aquela eu tenho um de 96, uma cópia que eu consegui com a Silvia na época de 96 do Philips, e eu tenho usado do Philips também, que eu gosto muito do Philips para algumas coisas. Ele nessa questão de focar a extensão dos registros, eu acho que ele é o que mais soube pensar isso numa realidade, porque a realidade americana e a brasileira, em alguns aspectos, é muito parecida. A música popular que se faz aqui, que se faz lá, e que influencia o garoto que entra pro coral também, de alguma forma, indiretamente, é ritmada, é diferente da música europeia, entendeu? A música europeia ela tem uma característica diferente, e por isso uma sonoridade diferente. E eu acho que esses caras, eles se aproximam em muitos aspectos, eles são iguais, eles são parecidos com a gente. Em outros, a gente tem outras características mais acentuadas. A questão rítmica no Brasil é muito acentuada, né? Então, ao mesmo tempo em que precisa se trabalhar muito a questão rítmica ao mesmo tempo, porque a precisão é uma questão também muito séria, né? Enfim, eu vou mostrar mais um pouco o PowerPoint aqui, mas eu tô seguindo o que a minha intuição tá mandando. Se vocês acharem que eu tô viajando muito, você pode falar, tá, gente? Mas eu tô achando que a ideia era falar inicialmente do porquê da pesquisa, e eu acho muito importante vocês terem esse contato com a questão do coro escolar, porque é a fonte de tudo para todo o trabalho que se vai fazer, né? Assim, eu acho que se a gente construísse um país com mais um coro escolar mais forte, a gente teria corais profissionais, mais corais semi-profissionais, profissionais e corais amadores com uma qualidade, porque a pessoa que chega ao coral amador adulta, ela já chega com uma outra vivência, de uma pessoa que nunca cantou adulta. É muito diferente. Inclusive, tem estudos sobre afinação também, na questão, quando você afina muito, muito quando criança, aquilo fica na memória também, né? Assim como exercício físico, né? Fica numa memória lá, guardado. Ok, vamos lá então. Deixa eu botar aqui uma rapidinho e vou dar uma corrida com a apresentação, que eu estou falando bastante desse aqui. Então, eu já falei dessa parte, vou passar aqui. Esse meu PowerPoint não está muito legal hoje. Aí. Então, os conceitos básicos que a gente estou falando com vocês, eu já acabei falando no piano lá, né? A extensão vocal extensão vocal infantil, com esse limite da voz da criança entre o que vai no limite mesmo, assim, geral, entre o lá bemol e o
Sol 4, né? Lá bemol 2 e Sol 4, né? Basicamente o limite, né? Aí já a tessitura, ou extensão confortável da voz, já pensando numa coisa mais coral e não tanto escolar, seria esse Si2, Si bemol 2 até um Ré4, mais ou menos. Né? Isso é trabalhando num coro iniciante, você tem possibilidade de fazer soar um som mais aberto, né? E ainda assim já trabalhando já uma voz, de certo modo. O registro de peito aqui, eu estou considerando essa região entre o Lá bemol 2 e o Fá sustenido 3. Por quê? Porque eu estou considerando o Fá sustenido 3 como aquela nota que vai fazer a passagem já para um registro médio, né? Que seria do Sol 3 até o Dó 4. Tá aqui. Né? Acontece que isso varia muito, por exemplo, tem alguns que botam um pouco para cima, mas essa região que o Felipe também coloca no livro dele é muito legal, eu gosto muito dessa região. O registro de cabeça, aí a gente está considerando essa região daqui do Si 3 até o Sol 4. E aí uma explicação importante sobre isso, gente. Quando a gente coloca essa nomenclatura aqui, e isso eu mesmo estou falando porque eu mesmo, durante muito tempo, bati com ela, o que acontece? Esse nome registro, na verdade, é onde predomina a ressonância. Então, na verdade, não existe, na verdade, a voz é uma coisa só, né? O que interessa é como você faz a voz ficar com um som sem quebrar de uma parte para outra. Sem na hora de subir de um registro, por exemplo, de peito para um médio, ele não faz uma quebra dessa nota para essa nota aqui. Ou, no contrário, descer dessa nota para essa nota aqui com uma sonoridade parecida, bem próxima, homogênea, como a gente fala. Então, registros, na verdade, são nomes que se dão para a predominância do som numa região. Mas, obviamente, quando você tem registro de cabeça, você tem uma parte do som do peito, né? E vice-versa. Só que é onde vai soar mais, onde vai bater mais o som, como a caixa vai ressoar mais, né? E aí, assim, essa aqui é a nomenclatura básica, né? Então, o registro de peito predomina no peito, médio vai ficar entre o peito e cabeça, e o registro de cabeça, né? Basicamente esses três. Mesmo para voz infantil, a gente pode pensar. Agora, essa região de trabalho aqui é a região de trabalho que eu encontrei várias pessoas utilizando essa região inicial aqui, que é a região que você começa a trabalhar, inclusive a Mary Gotts, que usa essa região inicial de trabalho entre o Ré 3 e o Lá 3, né? Ré 3 e o Lá 3. Eu também faço, às vezes, entre o Sol 3 e entre o Dó 3 e o Sol 3, ou aqui em cima, ou no Ré bemol, Lá bemol, né? Aí pode ser, dependendo da música, você pode fazer esse intercâmbio. Mas é uma região inicial que ajuda muito a você fazer a criança entender o que você quer de utilização da voz, né? Ou então, qualquer outra canção que tem esses intervalos, tem essa... E os vocalizes sendo cantados inicialmente nessa região, eles ajudam muito. Desculpe a voz hoje, que eu tô com a voz bem cansada, mas vamos lá. E aí, essa região daqui básica que a gente usa para trabalhar aqui, inicialmente, a voz, né? E aí eu queria mostrar para vocês, antes de passar para frente, uns vídeos de colocação de voz. Agora que eu vou precisar mostrar, esses vídeos que eu falei com você são, o primeiro foi um vídeo que eu catei na internet que eu gostei, do coro infantil da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo no Espírito Santo, lá no Espírito Santo, e eu escolhi esses vídeos por uma particularidade, entendeu? Assim, eu escolhi esses vídeos porque ele tem uma particularidade cada um deles. Mas eu não vou falar, eu vou botar os vídeos e depois a gente comenta junto, que eu acho que é legal. Mas
Bom, eu vou parar o compartilhamento aqui dele, que já deu para mostrar mais ou menos o que eu queria. Essa está grave para as crianças, não, exatamente, Marlene, exatamente. Deixou a voz sem expressão, exatamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. E olha que é uma gravação que você viu que o cara pegou algumas crianças e botou no estúdio, botou o arranjo completo e fez, né? Mas mesmo assim, tem uma questão aí grave, uma questão de ter posto num tom muito grave para as crianças, mesmo quando ele modula, não resolve o problema, porque modula meio tom, então continua o instrumental lindo. é, e qual é a questão aí? A questão é que ele provavelmente, eu acho que tem várias hipóteses, eu não sei qual é a realidade da pessoa, mas em muitas situações no Brasil vocês vão encontrar ou que o cara não sabe, não tem conhecimento técnico de qual região melhor para soar, ou muitas vezes ele não tem tempo de preparação para transformar essa coisa, que é o que me pareceu ali, né, pelo vídeo, porque quando você vê o corpo das crianças solto, uma criança que está numa imagem está numa parte do vídeo, está no outra, então assim, tem uma série de questões ali que passam muito assim, projetos que a gente tem que fazer muitas vezes, que são a toque de caixa, que eu chamo, né, você tem 2 meses para montar um negócio, com um conjunto de crianças muito inexperientes demais. Então você não tem, às vezes, muito para onde correr. Então ele talvez tenha conseguido alguma afinação em algumas notas ali nessa região. Se ele fizesse em outra, ele não ia conseguir nem aquilo ali. Então tem toda essa questão também. Por isso que eu não estou passando a mão na cabeça dele, não. Eu estou achando que. Porque eu só estou querendo mostrar para vocês que qual é a realidade que muitas vezes vocês vão encontrar em relação, porque a gente vê um coral maravilhoso, o ideal é uma coisa, pô, todo mundo quer o ideal, quer aquele coral que vou mostrar, os corais que vou mostrar mais à frente, né, tanto da USESP quanto o outro das cantoras de Petrópolis, mas muitas vezes a gente encontra a realidade é isso, você tem 2 meses para fazer e tem que montar um negócio correndo, e aí aquela região grave que pode ajudar, mas você tem que entender o que você está fazendo, né? Você vai entender que, pô, vai ter limite o seu trabalho, né? Porque você não vai conseguir expressão na voz, como a Marlene colocou ali, você não vai conseguir toda a afinação da criança, quando vai descer para o grave, vai ficar muito soprado o som, vai perder a característica da voz infantil, né? Vai ficar com aquela sonoridade. Mas aí são escolhas que o regente faz de acordo com o tempo que ele tem e a situação que ele tem. Né? Quanto mais experiência vai pegando, você vai falando assim, você fala até para a pessoa que está te contratando, você fala, olha só, assim você vai ter isso aqui, isso aqui. Se você tiver me dar mais tempo, mais condição, você tem um resultado melhor. Você quer esse resultado? Quer esse resultado, né? E aí você tem que, por isso que a gente se arma tecnicamente, a gente conhece sobre a extensão, conhece sobre a voz, começa a estudar canto de novo, né? A gente começa a fazer para poder tá falando com propriedade, como técnico que é, e não deixar a coisa ser levada faz aí um negócio aí, né? Como muito acontece no Brasil ainda, né? Faz aí alguma coisa aí, né? Enfim, então esse primeiro vídeo foi para mostrar essa coisa da voz aqui, da colocação no grave e como que acontece com a voz, ela fica mais soprada, a afinação fica prejudicada porque a pessoa não tem experiência para cantar nessa região com uma afinação, manter na afinação, né? E aí quando vai subir pro agudo, já está prejudicado porque não sabe, não tem nem apoio para poder segurar, sustentar aquela nota ali, né? Aquele gancho do aleluia, né? Aleluia, já fica prejudicado, né? E agora eu vou para o segundo para vocês verem. Aí eu vou pular um pouco mais radicalmente, vou para um coro da USESP para mostrar esse arranjo que mistura já vozes maduras com vozes infantis, mas que dá para ver bem já a utilização de um registro não só de peito, como nesse primeiro, de um registro médio, um registro peito, médio, já indo para um cabeça, já uma mistura. Que a música que eles escolheram facilita esse processo. Eu vou mostrar só um trechinho do vídeo para não ficar muito longo, tá? Nós vamos pedir de vocês com uma obra que mostra um pouco os ecos de Vila Lobos. Vila Lobos conseguiu definir um DNA para a música e para a cultura brasileira e deixou um eco enorme. Somos todos filhos de Vila Lobos. Vamos fazer uma pequena homenagem à cidade onde Vila Lobos nasceu, através do compositor que talvez tenha mais se inspirado por Vila Lobos, Tom Jobim.
samba canção. Então, deu para notar já alguma diferença, né, em relação àquele outro, né? Claro, né, gente? Tô brincando, né? Assim, o coro da... o Humberto botou um sonho, é o coro da USESP, né? Mas olha que interessante ali, né? Essa música eu já toquei muito no violão, e ela tem essa característica, nesse coro, nesse arranjo coral, eles só usaram basicamente oitavando mesmo, assim, é um uníssono, né, se pensar um uníssono de oitavas, em que, mas que dá para ver bem a hora que no começo a voz tá lá no grave, né, da criança, né, minha alma, que é esse grave do minha, isso é grave para criança, né, e aí para a segunda parte, no estou morrendo de saudade, vai subir, né? E aí vai dar essa abertura já para uma voz já mais interessante, né? Assim, em termos de sonoridade, né? De colorido sonoro, né? E aí, pensando também, a gente tem que sempre pensar esteticamente também na questão do repertório que a gente está fazendo, né? Do tipo de repertório que a gente faz, né? Porque, por exemplo, num repertório quanto mais erudito, digamos assim, usando essa palavra, mais clássico, mais erudito, vai ter uma colocação diferente desse aí. Esse aí ainda é uma colocação de voz em que predomina essa questão da laringe em pé, mas já tem uma preocupação já com a ressonância lá já de peito médio, cabeças, na hora que vai para o agudo, e manter aquela homogeneidade da voz, né? Já tem um preparo vocal aí próprio do coro ali, já está preparando já a voz para quando vai para sustentar a nota no agudo e para fazer essa passagem toda e ter uma voz única, né? Assim, no caso, né? Então, mas é interessante desse aí porque ele já ainda está no registro grave também. E o terceiro, o que eu trouxe aí é uma utilização da voz já
totalmente uma sonoridade diferente dessa sonoridade que a gente viu agora, e que já usa uma sonoridade de cabeça bem proeminente, né? Assim, então eu vou botar esse terceiro para vocês verem, e aí a gente comenta e vocês podem falar também um pouquinho também. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu já mostrei mais ou menos o que eu queria indicar aqui com vocês, para a gente não gastar todo o tempo no vídeo, né, também. Já dá para, com esse trechinho, é muito bonito mesmo esse arranjo. Esse coro daí, acho que a maioria deve conhecer, se não conhece, é o coro de Petrópolis, né? É tão famoso que recebeu até o George Martin aqui, quando o George Martin veio no Rio, foi o coro que recebeu, o George Martin chorou quando viu esse coro cantando, né? E olha que o George Martin conhece de coral, porque em Londres tem milhares de corais. Eu já morei em Londres, né? Morei uns 3 meses e assim é muito impressionante como tem música lá de coro também, né? Eles têm muito essa tradição também. E assim, e aí a gente vê, vocês conseguiram notar a diferença na construção achei tão engraçado esse vídeo, não sei o que você acha, Ana, a menininha no vídeo, uma menina no vídeo ali, porque a voz da construção da voz é bem característica mesmo, né? A diferença da colocação da
da laringe, né? E aí como que ele constrói toda a música em cima dessa colocação, né? O que que eu tô falando de colocação de laringe? Em vez de ele tá falando assim, Ave Maria, Ave, colocando levantando o palato, colocando a voz para trás, Ave Maria. Essa colocação de voz falar a respeito da quebra. De vários itens que você colocou, gostaria de falar a respeito da quebra. Você acredita que quebra está relacionado com o fato da criança não cantar desde pequena e assim ela não passar pelos registros suavemente? Juliana, a quebra, na verdade, entra também nesse aspecto é um ajuste entre uma passagem e outra, né? É o ajuste que a pessoa aprende a fazer passando com a voz, seja com a laringe em pé ou a laringe abaixada, né? Seja nessa sonoridade que a gente viu última, seja na sonoridade do Marcelo lá do coral da USESP, é a maneira como vai passar de uma região para outra, né? Aquela passagem, no caso da criança, entre o Sol 3 e o Fá sustenido, entre o Lá e o Fá. É a passagem que geralmente o pessoal utiliza essa técnica do glissando descendente para poder suavizar essa passagem e tornar essa passagem mais tranquila. Porque o que acontece? Quando a pessoa vai cantar para o grave, a tendência é jogar muita força no grave, né? E aí, para você manter essa potência subindo, você tem que ter muita técnica. Você tem que estudar técnica demais vocal para fazer e subindo e mantendo a mesma sonoridade, porque na hora de passar você passa pela sua quebra, quem estuda canto percebe isso, né? Você tem você tem que aprender a suavizar. E aí tem alguns macetes que o pessoal usa, mas com o coro iniciante, você não tem como você passar essa técnica da aula individual para o coral. Então, aí a gente entra na questão. Como fazer essa passagem? Existem basicamente, a grosso modo aqui, resumindo, o glissando e os vocalizes começando no registro agudo e descendo, né? Assim, o glissando como estratégia principal e os vocalizes como a estratégia que trabalha de maneira diferente. Cada um trabalha de uma forma a voz, né? Assim, isso. E esses são os dois, digamos, elementos musicais. Aí dentro desses elementos entram os outros elementos que eu vou ver se eu mostro aqui para vocês na apresentação que eu fiz. Eu não estou seguindo nada da apresentação hoje, gente. Eu tinha planejado a apresentação aqui, mas eu estou indo. E aí eu estou indo para um caminho um pouco diferente do que eu tinha planejado, porque eu acho que fica mais natural assim a gente falar, porque não sei se tá ótimo, então tá. Então eu vou continuar com a intuição aqui. Tá ótimo. Você me perguntou da questão da sonoridade, mas tem a ver com o repertório também, né? Porque essa Ave Maria é muito lírico, né? Então tem que ter uma colocação mais coberta mesmo, mais fechada. É o que você falou, você vai cantar Ave Maria, né? Não tudo tem muito condição. na frente, à frente, né? Não vai ser legal, né? Então é diferente de colocar, por exemplo, um lírico no samba do avião. Também não vai ficar legal. Minha alma canta. Né? Tem uma gravação daquela cantora que fez sucesso nos 80, aquela... Como é que é o nome daquela cantora? Como uma deusa? Como é que é o nome dessa cantora? Rosana. A Rosana foi cantar uma bossa nova com essa impostação uma vez. Eu morri de rir, foi muito engraçado. Porque é incongruente com o estilo, né? Aí entra a questão de estudar o estilo, né? Eu quando dou aula de canto agora na Martins Pena para os atores iniciantes, eu ensino esse escuro da voz que o Humberto está falando aí, essa colocação traseira, mas eu ensino para eles que eles querem cantar mais bossa nova. O ator gosta de bossa nova, gosta de MPB, de samba. Eles têm aqui no Rio, principalmente, os que vêm fazer a escola aqui tem grande apreço pelo MPB, né? Assim, e alguns para o canto lírico, mas são poucos. Canto lírico. E aí, o que eu falo é o seguinte, o que eu falo é que a voz, a colocação de voz dessa colocação do canto lírico, ela ajuda a
preparar a voz até para o canto popular, porque você começa a entender o oposto, através do contrário, você entende melhor essa colocação do vou te contar que os olhos já não podem ver, essa colocação nasalada, coisas que só o coração, que o João Gilberto coloca. E ele vai cantar, vou te contar que os olhos já não podem ver. Né? Então, assim, é o estilo, né? Como você mesmo colocou aí, né? Então, mas eu acho legal essa Ave Maria, quer dizer, legal, acho maravilhosa, porque ele consegue fazer lá no Fá 4, no Sol, quase no Sol 4, soar, você vê, se escuta a nota com clareza, né? Assim, se escuta o som realmente, né? A ressonância completa de cabeça ali. E a gente precisa ouvir umas ressonâncias diferentes para poder até achar o que a gente quer na sonoridade da gente também, né? Então, achei interessante. Voltando, então, à apresentação aqui. Não, peraí, errada. Então, seguindo aqui na apresentação, hoje esse está me incomodando aqui. Aí. Eu vou pular essa parte já para não ficar muito. Eu ia falar das características básicas, mas eu vou pular um pouquinho, porque já passei um pouco do meu. Estou estourando meu tempo aqui, né? Então, vamos ao que interessa, né? Preparação vocal, o que está falando. Então, só para vocês entenderem rapidamente o conceito, preparação vocal aqui. Ela esse processo todo, e no caso dessa pesquisa aqui, eu estou falando de uma ampliação da extensão vocal como um processo, e não como um exercício de extensão diretamente. Porque qual a diferença? A diferença é que, se eu for falar de extensão vocal, só de exercício de extensão vocal, eu vou ter habilidade e agilidade o tempo inteiro, e com cor iniciante isso não acontece. Para você fazer essa ampliação da extensão vocal, você tem que pensar ela, na meu entender, como um processo de desenvolvimento que inclui exercício e repertório. Mas inclui essa preparação, que inclusive a professora de vocês fala aqui, né, nesse trecho que eu coloquei aqui, não por acaso, né? E esse trabalho de preparação, ele pode ser feito de duas maneiras, uma como eu tenho pensado, e uma como a Zezé pensa, por exemplo, mas que eu acho muito legal também. Você pode fazer por etapas, como eu vou mostrar hoje para vocês, ou você pode fazer por síntese, que é pegar todas essas etapas e sintetizar um exercício fera, mas aí tem que ter experiência para fazer isso bem. Tem que ser aquele exercício que vai incluir o máximo de elementos, de parâmetros, para você poder trabalhar a voz, essa ampliação e os outros aspectos importantes que são necessários, né? Então, vamos lá. Que aspectos são importantes, são necessários aí? Os aspectos necessários são esses aqui, esses parâmetros vocais aqui do canto, que todos os autores falam. Postura, respiração, foco, preparação mental, fonação, né, fonação, ressonância, articulação, a extensão e agilidade, né? No caso desse trabalho aqui, eu selecionei esse processo aqui, que é baseado na Mary Gotsky, nesse livro que eu coloquei para vocês aqui, com algumas variaçõezinhas aqui, mas eu estou usando bastante desse referencial da Mary Gotsky, da Ruth, da Broker e da Boschkoff, né? Ruth Boschkoff. E esse processo que elas falam é dividido em 5 etapas, né? Esse processo que é um processo de ampliação da extensão, de preparação vocal, que vai focar um pouco na ampliação da extensão também. Essa preparação, ela inclui esse momento inicial em que você trabalha mais a postura do corpo, a respiração e o foco. O momento secundário que você trabalha já esses iniciais vão estar incluídos já numa exploração vocal, que é o que a pergunta da colega, que eu não lembrei agora o nome, que perguntou aí no chat, e estava perguntando aí, como é que faz para você trabalhar essa passagem de quebra, que é onde você começa a trabalhar... Juliana. Isso. Juliana, né? Uhum. Então, a Juliana perguntou lá, então você já começa a trabalhar essa quebra de registro já na familiarização do registro inicial, que você começa já, mas
não com tanta clareza. No segundo momento, ou no segundo momento do ensaio, ou no segundo momento que você perceba ali, você já está trabalhando, familiarizando ele com o que é registro de peito. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E fazendo eles brincarem com essas mudanças de registro, todas as estratégias. Depois você trabalha e fica trabalhando nisso um tempo junto e pode misturar com a terceira etapa, né, onde você trabalha essa construção mesmo da fonação do registro. A quarta etapa é a ressonância, vai aprofundando nos exercícios que tem a ver com a ressonância para você melhorar, porque a questão da extensão e da quebra é uma questão de ajuste do aparelho e de ressonância, e de fazer o som bater em outro lugar, mas bater com um ajuste da passagem da musculatura. Então, a ressonância é muito importante. E aí, por último, que vem o dito extensão e agilidade, porque essa extensão e agilidade aqui não é a extensão vocal que eu estou falando, não é o processo é tudo isso aqui. Eu penso a preparação vocal nesse sentido com esse processo todo aqui, e não só como esse exercício do final. Tudo isso aqui eu estou trabalhando na extensão vocal, só que para chegar nesse final que você trabalha extensão e agilidade, que são exercícios bem mais elaborados, que muitas vezes você não vai dar tempo, num coro de 3 meses, não dá tempo muitas vezes de chegar muito isso aqui. Ele não alcança, eles estão aqui nesse primeiro, nesse segundo, terceiro, que já é muita coisa, e chegando nesse quarto aqui, né? E aí, sobre as estratégias e recursos, deixa eu seguir um pouquinho mais aqui. Inicialmente, quando eu falo em estratégias e recursos, eu falo desculpe, todos os autores falam dessas metáforas, que na verdade eu fui descobrir que essa autora aqui, Wyss, que ela usa o nome metáforas físicas, que é o mesmo nome que o Leck usa com outro nome, âncoras, né? O Leck usa âncoras, mas ela usa metáforas físicas, mas é o mesmo sentido, que é você pegar um gesto e dar um sentido para esse gesto, para que ele possa orientar a pessoa a cantar a articulação daquela vogal, aquela ressonância, aquele espaço que você quer, e ela entenda aquilo, esse conceito abstrato para o canto, porque o canto o instrumento do canto é um instrumento interno que não se vê, diferente de um piano, do violão, que você bota a mão do aluno lá, você fala, a mão é aqui, não, você tá posicionando, o seu dedo está no lugar errado, a sua mão esquerda tá mal posicionada, a mão direita não tá toda, aí você pode corrigir, né? No canto é mais complicado você explicar e corrigir, por isso você precisa do gesto, os gestos para auxiliar, ou melhor, os gestos eles auxiliam a perceber, né? E alguns desses gestos estão aqui, né? Gestos de crescer, né? Onde você dá um espaço no corpo para indicar que você quer uma nota mais cheia, e você vai indicando a postura também, e pode servir também para ajudar ele a perceber a musculatura do diafragma. O foco na máscara, que é um outro exercício que também se faz, que você coloca o dedo na frente, por exemplo, Bom, eu tenho que mostrar para vocês aqui, deixa eu descompartilhar aqui. Cada um desses exercícios, ele trabalha de uma forma, isso está bem documentado já, eu estou só revisando aqui, né, mas... Só para você saber, Bruno, dá para te ver, viu, quando você está apresentando, você não vê a gente, né, você só vê a sua tela do PowerPoint, mas a gente vê a sua tela num cantinho e consegue ver você no outro. É porque eu acho que fica pequeno, quando uso essa plataforma, eu uso mais o Zoom do que essa plataforma aqui, no Zoom eu me vejo no cantinho, é mais fácil. Essa plataforma aqui, eu também dou aula nessa plataforma, mas eu confesso que eu não curto muito, que eu gosto de ver para poder dar o feedback da posição que eu estou fazendo, mas eu vou voltar para a apresentação então, e eu vou dar uma corrida aqui, que eu já passei. Inclusive nesse artigo da Wyss, ou Wyss, né, não sei, tem muitos exemplos, né, de metáfora física. Eu traduzi muitos, na minha tese tem um apanhado bem legal, né, da tabela que eu traduzi, mas tinha muitos ainda, eu peguei só, assim, alguns, escolhi a dedo alguns, mas tinha muitos. E tem também um outro estudo não sei se você já viu aquele da Liao e Davidson, ele foi publicado na Psychology of Music, se eu não me engano, eu também usei. Esse, mas rápido, mas esse é bem técnico, né, eu comecei a ler esse aí também, mas eu ainda não incluí ele no trabalho, porque eu tenho que ler com mais profundidade.
Esse Também, aí. também fala dessas questões É, do uso do gesto, né? do gesto, né? Uhum. Que, então, assim, deixa eu voltar para o compartilhamento aqui da tela. Se deixar, agora ele apareceu. Aí. Então, vou fazendo aqui o gesto, mais ou menos, indicando para vocês. O foco na máscara é essa coisa quando fala em máscara, na verdade, é de jogar um pouco o som daqui mais para trás, para essa região daqui de trás e focando mais em cima, né, nessa parte aqui. Não é muito nesse que as crianças chegam cantando, quem me ensinou a nadar. Não é muito esse aqui, não. É uma máscara, mas você joga o som para frente, mas com essa colocação mais assim, né? Eu gosto de usar esse do círculo, né? Que você faz um gesto de círculo, pode ser um gesto, qualquer gesto de círculo que ajude a pessoa a perceber esse espaço, né, da boca, né? Você faz o gesto e faz o som e vai orientando a pessoa, tentando orientar cada vez com menos com palavras e mais gestos, né? Essa que é a ideia aqui. Fica difícil de apresentar assim, mas a ideia da cesta de basquete é essa, né, que o Leque usa, provavelmente a Gotts, que deve ter, agora que você falou para mim, eu botei o Leque na frente aqui, mas provavelmente a Mary Gotts que ensinou para o Henry Leque, ou aprendeu de alguém esse gesto da cesta de basquete para fazer a vogal U, essa vogal fechada. Né, que ajuda a treinar essa colocação de voz, né? O I com o dedo na boca, I, que ela faz assim, o I, né? Aí cada um faz uma variação, né? No caso do A, eu gosto muito de usar do A, que a questão do A é essa mandíbula, né? Abaixada, né? Essa mandíbula abaixada, que dá esse som. E faz aumentar o espaço, e aí se usa esse dedinho na frente, ou se usa uma bola, como se tivesse uma bola de círculo, ou alguns usam o dedinho na frente como leque, né? Ou a Mary Gotts que usa essa coisa do A também. Aí eu tô afinando, mas depois eu vou fazer. Esse aí não dá para fazer agora, que eu tenho que estar muito mais aquecido, não cansado como eu tô. E aí, todos esses exercícios aqui trabalham essas estratégias que eu já tinha passado lá na frente, vou passar um pouquinho mais à frente. E aí, dentro dessa ideia, você vai trabalhando cada uma das etapas que eu estabeleci aqui para vocês. Né, esses exercícios. Gente, é só um resuminho do resumo, essas metáforas aqui. Tem muito mais coisa, como a própria Ana falou. Isso aqui é uma infinidade de coisas. Eu só botei alguns exemplos para vocês de metáforas físicas. Né? São milhares. Eu mesmo uso várias. Você pode estar fazendo Areia. Eu já fiz um gesto assim com o corpo para as crianças entenderem que eu queria fazer um mar e jogar para cima, e falar para elas, joga o som para cima, para ver se elas entendiam que eu queria o som na voz de cabeça. Então, você vai criando gestos também, seus até, para poder indicar que você quer aquele som na voz de cabeça, né? E assim por diante. Esse aqui é um resumo dessa estratégia segundo essas etapas. Na exploração vocal, que é o contato inicial com os registros, e a nota de memória, que é essa nota que a gente fica insistindo todo ensaio. Né? No caso, eu uso o Lá3, ou o Sol 3, mas o Lá3 principalmente eu uso. O Henry Leque usa ele usa o Dó4, eu uso esse aqui. Cadê? Tá sem som. Eu uso principalmente essa, mais do que, eu não sei o que tá sem som aqui. Mas não tá aparecendo som aqui, mas enfim, eu uso esse Lá3 em vez do Dó4. E aí, eu vou passar um pouquinho mais à frente, essa possibilidade de você, nesse primeiro momento do ensaio, do foco do alinhamento, a gente trabalha foco e atenção. Esse vídeo do Andrei Thomas é excelente, esse vídeo que não é do Andrei Thomas, é um vídeo daquele regente Ronald Eichenberg, em que o Andrei Thomas, nesse momento, fala sobre isso. Eu vou tentar colocar aqui para vocês verem. Eu acho que está um pouco em cima, né, Ana? Já passei um pouco do ponto, né?
eu vou passar mais à frente, senão vai ficar muito... Fica à vontade, fica à vontade. A aula oficialmente vai até 8h30, mas eu não tenho nenhum compromisso depois. 8h30, desculpa, 9h30. 8h30 então para dá. mim Não, aqui então eu vou passar. Grande. Esse trecho é fantástico. Eu vou passar porque esse trecho aqui é fora de série desse vídeo. Desculpa, é 9h30 para vocês aí no Rio, aqui em Campo Grande é 8h30. Ah, tá certo. Então tá. Deixa É eu botar aqui. Uma diferença uma hora de horário, né? fuso. Mas eu não tenho compromisso, não. Pode É que seguir. eu tenho compromisso amanhã de aula, mas eu tô tranquilo, como eu tô gostando, não vou deixar de fazer por causa da aula de amanhã. Já tá tão na... Esse vídeo é muito legal. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Tá em inglês, mas o que é legal é esse ponto que eu vou indicar para vocês é um ponto que é um exercício que eu acho muito bacana. Quando eu descobri esse exercício, eu comecei a usar para foco e atenção e é muito bom. Eu uso com todas as capacidades. Botei aqui no vídeo. Isso. No chat. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês, ele é do Andrei Thomas que tá executando aqui. Mas é esse cara, esse regente famoso, americano que já se foi, que usava esses gestos, essas metáforas muito bem. Vamos ver rapidinho aqui. Eu vou dando uma traduzida para facilitar aqui. Tomara que ele toque, né? Tá um pouquinho lento agora. Posso tentar colocar aqui eu vou ter que fazer que é mais fácil. Não vai rolar aqui. Ele não está conseguindo reproduzir o vídeo aqui. Aí, assim, eu vou fazer o gesto para vocês rapidamente aqui o que é. Eu faço até com meus alunos online também. Brinco, eu adapto para online, né? Mas é isso aqui. Então, vamos lá. É basicamente isso aqui. É você criar um gestual com o corpo e né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sem falar, né? Eu tô falando só para... Você começa sem falar nada, você começa só fazendo gesto. Vamos lá, gente, imita o meu gesto. Aí começa. E assim por diante. Eu estou só dando uma pitada para vocês. Depois vocês assistem. Humberto, mas é mais do que a mola. É porque eu estou tentando fazer uma telinha pequena para vocês, um negócio que a gente faz no coral com a mão completa e com o gesto completo. Assista um vídeo nesse ponto. Em 1h. O ponto legal de ver é esse aqui, 1h05, mais ou menos. De vídeo, você passa até essa hora aqui, que realmente não está passando aqui agora, não sei porquê, tá? Mas com 1h05 de minutos, ele começa a fazer esses gestos para você, ele começa a mostrar. Esses gestos são muito legais, porque eles trabalham foco e concentração, inclusive com o coro adulto, o coro da Martins Pena, às vezes chegam os atores todos desconcentrados, eu só começo com gesto, faço esses gestos com eles, vou fazendo, eles vão entrando na concentração e eu consigo trabalhar o resto, porque sem foco não dá. Afinação uma parte da afinação é foco, e aí esses gestos ajudam. E aí a questão ela ajuda o ataque também, né? Se você reparar bem, aqui ó, você pode fazer em 3 também.
para treinar. Você quer tentar mostrar, Ana? Eles estão pedindo aqui, né, para mostrar o vídeo. While this activity may seem more appropriate for youth groups, it can easily be modified to work with any age. To the campus for a recording session. Só um minuto. Então, era só esse trechinho mesmo para a gente ver, porque ele é bem longo esse vídeo. Esse aí eu sugiro que quem for assistir tem que tem que parar para ver com mais calma, né? Então, muito bom. Realmente esse vídeo é muito legal. O vídeo inteiro é muito bom, né? Assim, esse trecho, o que ele está falando desse trecho? Só para resumir, ele está falando dessa questão o Ronald, ele usa essa ideia do compasso, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, compasso de 5, para explicar o que é compasso de 5, compasso alternado. E esses gestos que o Andrei usou lá, que eu tentei fazer aqui no vídeo, mas que é muito ruim de fazer, são ótimos para foco e atenção. E para o foco, você trabalhar o foco e a atenção do seu grupo, para você iniciar o grupo com o corpo, e eles imitando o corpo, eles entram na sintonia do trabalho que está sendo feito, né? E isso você pode fazer todo ensaio para iniciar o trabalho de uma forma sem falar muito. Peraí, eu quero atenção, não sei o que, você começa, agora imitando, aí um começa a imitar, outro, quando você vê, tá todo mundo imitando, né? Em geral funciona. Claro que a gente está falando aqui bem resumido, vendo o vídeo com calma, vocês vão ver que tem milhares de gestos ótimos para se utilizar para afinação, por exemplo, levantando a mão, para afinação, jogando a nota, esse jogar a nota é ótimo também, que ele explica lá também. Tem outros gestos que ajudam para trabalhar o glissando e particularidades desse tipo ali. Eu estou só resumindo aqui para vocês o que é, e mostrando só o resuminho aqui básico, né? Então, seguindo aqui a apresentação, então essa do foco e atenção são basicamente esses dois gestos aqui que a gente, esses gestos de ataque da nota e noção de tempo nesse primeiro momento, que trabalham foco e atenção, né? E aí você pode trabalhar dentro desses a cesta de basquete que a Gothic usa, e esse de sentar e levantar, que também é muito bom, parece bobeira, mas não é. Aí você pode alternar a velocidade, fazendo o grupo levantar e sentar. Com criança menor funciona muito. Um coro de inicial que está sentado, fazer esse gesto, levanta, senta, e ensaiar. Essa já é uma forma de eles entenderem a atenção do grupo ao regente e a atenção do grupo para uma atitude. Aí você treina o levantar e o sentar. Você pode treinar a postura deles nesse sentido também, né? O outro é da cesta de basquete, que eu uso também para treinar o gesto da bola imaginária, que aí eu já começo a trabalhar o glissando, né? Que eu faço e aí eu já vou trabalhando com eles o glissando ali, já vou começando o glissando nesse primeiro momento. Seguindo, e aí nessa primeira etapa já começa a trabalhar um pouco de consciência do diafragma, dessa região que a gente quer
diafragma. Claro que a respiração diafragmática, ela não dá para ser explicada assim rapidamente no coro, mas você tenta fazer um básico ali para eles, que é entender que eles têm que localizar respirar por aqui e não por aqui, por baixo. Mas esse músculo aqui, esse músculo do diafragma aqui, que a gente usa, e o intercostal. Essa abertura do intercostal e menos aqui embaixo, menos com essa barrigada, né? Esse barriga para fora. E mais esse aqui de cima. E aí a respiração pelo nariz é fundamental. Muitos vão ter dificuldade, mas tem que treinar a respirar. Né? Cheira a flor e sopra a vela. Isso praticamente todos os regentes que eu vi ali, que eu revisei, usam essa metáfora. Mas não adianta só você falar para cheirar flor, você tem que falar para cheirar flor, aí eu lendo isso, mas ele prestando atenção nessa musculatura aqui. E sentir ela, o início de uma consciência da musculatura do diafragma, e se der o intercostal também, que é esse aqui do lado. E aí começa a fazer esse trabalho inicial da flor imaginária e da vela imaginária. Né? Aí tem esses aqui do saque também, que eu não fiz esse muito não, de saque de vôlei, mas também serve também. Você pode inspirar e descer a bola, mas eu não acho esse eu teria que testar mais para explicar para vocês, porque esse realmente não deu tempo de testar com essa pandemia, né? Alguns desses gestos só com mais experiência de corpo para a gente ver se funciona alguns. O frisbee funciona, né? Que é justamente jogar e pensar nessa linha do arco de subir e descer. Só que às vezes é legal começar do agudo, então por isso que a questão do começar a imaginar que está jogando de cima. Que é toda a questão do glissando descendente. Trabalhar esse glissando descendente. Né? E esse contato inicial, como eu já falei com vocês lá no início, da exploração vocal, depois dessa preparação inicial que a gente fez aqui, do foco em alinhamento, né, do corpo e da respiração, a gente trabalha essa exploração das notas básicas, né? Pedir para o aluno cantar, ou o modelo vocal cantar para vocês na voz de cabeça e voz de peito. Né? A voz de peito mais entre o Mi3, Fá3, ou até no Dó3, e depois imitar na voz de cabeça uma oitava acima, né? Também. Essa ideia inicial. E aí ter vários exercícios desses que você pode fazer de identificação. Agora, se vocês imitam, qual voz que eu estou fazendo? Aí faz a voz de cabeça, depois faz a voz de peito. E vai fazendo eles prestarem atenção e reconhecer nesse primeiro momento. E depois fazer eles também. E nesse primeiro momento já começa, no ensaio, eu já sempre dou essa nota inicial, nota de memória. Essa nota de memória, que é uma nota que a gente quer registrar na cabeça deles, que é uma nota que serve para trabalhar tanto para o agudo, para o registro mais de cabeça, médio, quanto para uma voz que vai em direção ao registro grave. Então, depois que eu comecei a usar essa nota de Lá3 aqui, melhorou muito a questão da sonoridade mais leve do aluno, porque ele começa a entender que esse que deve ser mais ou menos essa nota, um pouco mais baixo que isso. Essa nota inicial aqui vai ajudar ele a perceber, né? Eu não uso o Dó4, não. Eu uso o Lá3, que é mais a cara aqui do que eu tenho visto por aí. Já dá para você trabalhar bem do Lá3, subindo pro agudo. Então, essa nota inicial, essa nota de memória, toda ensaio, você vai fazer essa nota no início, fazer essa nota, até que uma hora vai entrar na cabeça e ele vai ter uma referência de uma nota aguda, ou uma nota no registro médio cabeça, né? E aí, porque nessa primeira fase, ele tem que marcar essas sonoridades de cabeça e de peito para ele, tem que entender que tem uma diferença entre uma e outra, né? Esses sons circulares também é legal de fazer, pega a nota de memória mesmo e começa a fazer aqui em cima. Roda na cabeça e vai fazendo o som circular pela cabeça, né? Com a laringe abaixada ou não, né? Aí depende. Desenhar também é legal. Esse aqui eu fiz os desenhos que eu costumo fazer de glissando já.
pode fazer esses desenhos, pode criar outros desenhos, pode pedir para eles fazerem desenhos, como ela coloca aqui, e esses desenhos ajudam a pessoa a visualizar melhor, a explorar esse glissando, né, também. Esse aqui é um pouco mais avançado, mais legal também, o do massa sonora, né, que você trabalha com a oitava, do Ré 3 ao Ré 4, e você pede para eles criarem texturas nessa região. E aí, mas aí o coro tem que estar mais à vontade com o glissando, tem que ter praticado mais. É uma estratégia que ela oferece que eu acho interessante, mas precisa de mais tempo para trabalhar essa estratégia, né? Mas eu coloquei porque eu acho interessante a estratégia que ela posta aqui. E aí, passando mais à frente das estratégias, começa com a mistura de registro. Aí quando você já trabalhou aquele aí você vai começar a trabalhar a mistura para o registro grave. Que é esse vocalize básico que a pessoal usa, e eu acho que funciona bem, né? E aí, só que aqui a diferença é que nesse vocalize aqui, você começa trabalhando o A, descendo, e quando você chega na última nota, você vai fazer eles devagar, dar um pouquinho mais de som. Se der, né? Porque às vezes não é possível. Com coro iniciante, então, esse aqui que ela fala é uma coisa muito de lá, porque realmente essa dinâmica que quando vai para o grave, a tendência é fazer jogar uma voz, mudar todo o som que você está buscando trabalhar aqui e criar com eles, né? Então não é muito recomendável, tem que avaliar a situação. Yuhu, como nota nessa passagem de novo, você volta para a mistura de registros. Yuhu! Yuhu! Né, que é muito usado em show de rock. Olha, vamos ter um show de rock, gente. Como é que é o Yuhu do show de rock? Yuhu! E aí faz esse cara cantando esse Yuhu até que você pega essa nota. Yuhu! Que é mais ou menos o que a gente fazia com a nota pessoal lá, nota grave. Só que agora você vai jogar pro agudo. Você vai fazer aquela nota no agudo, fazendo ele treinar a ouvir essa nota, essa ressonância do agudo, né? Tem até uma história engraçada disso aqui, porque eu comecei a fazer isso com os meus alunos e começou a dar certo, Ana. E aí eu fiz uma apresentação lá no coral com os tons mais adequados, eu acho, né? Assim, chegando a Ré 4, né? Chegando a essas notas. E aí tem um pai falando, não tô gostando dessa sonoridade, Bruno. Você antes fazia, ele reclamava, falando, não, eu não gostei assim do som. Eu falei, mas tá mas ele reclamou demais. Ele falou assim, não gostou de ouvir essas notas, esses Dó 4, esse Ré 4, Mi 4 do aluno cantando nessa região. Porque ele estranhava muito, como eu falei, não é da cultura aqui local, do pessoal. Muita gente não estranha, não está acostumado a ouvir as meninas cantoras de Petrópolis ou uma sonoridade próxima até da USESP, né, assim, de certo modo, né. As pessoas estranham, por incrível que pareça, né. E aí vem essa etapa da ressonância, né, que basicamente é esse equilíbrio da consciência da abertura da boca e desses exercícios que a gente usa, que aí já são exercícios já pensando nas vogais, né, aí tem que botar a língua, aí você vai começando a trabalhar uns detalhes, olha, você vai trabalhando essa sonoridade que você vai querendo se for o caso, né? Eu acho melhor a sonoridade mais escura para dar uma referência, um contraste para ele entender quando ele for fazer uma vogal mais aberta, né? Esse exercício do Henleck, não sei se é dele, mas assim, tá no livro dele, né? E aí buscando jogar para trás, né? Ele usa a metáfora do bigode, eu acho que é para você localizar o som daqui dessa região para trás, para a nuca. Né? Eu gosto de fazer o aluno botar a mão na nuca para perceber o som bater atrás e bater na frente. Porque quando a gente fala de ressonância frontal, não é exatamente assim, porque é assim que a criança chega cantando aqui, né? Que aí é um que pode ser além de abaixada ou em pé, mas jogando o som para trás, e aí tem que usar esse recurso do bigode. Olha, eu quero que jogue para trás, mas não quero sentir muito na ponta do nariz, quero sentir mais aqui na ponta do bigode para trás. Na nuca.
e assim por diante. Né? E aí, por último, aí tem vários exercícios desse aqui, desse de ressonância, eu só botei isso por causa do tempo, né? Mas tem outros que eu coloquei, eu estou revisando na tese, mas assim, para um coro iniciante mesmo, acho que você tem que tomar cuidado com a escolha do exercício, porque exercícios ascendentes costumam produzir aquela sonoridade. Ele não vai conseguir segurar com o diafragma, então vai fazendo e vai forçar para a garganta, né? E não jogar para a região daqui. Então, esses exercícios que vão da nota mais aguda, eles fazem a pessoa trabalhar a memória para o grave. O vocalize que vai do agudo para o grave, ele costuma ser melhor para cor iniciante, sempre. Quase sempre. Não sempre, né? Mas quase sempre. Né? E aí entra nessa fase final, que aí só vai conseguir chegar nessa etapa 4 depois de ter passado por todo esse processo. Por isso que eu falo que coro de 2, 3 meses montado para fazer evento de final de ano, ou fazer assim, provavelmente vai acontecer muito do que aconteceu naquele vídeo inicial lá. Porque você não tem tempo de montar, de chegar a essa etapa 4 aqui do processo de extensão mesmo, de um exercício como esse, de né? Esse aqui que já é um exercício bem que se trabalha o D para a região para jogar aqui na ponta do diafragma, e ao mesmo tempo pi. A consoante ela serve para isso, e a vogal serve para formar a sonoridade ao mesmo tempo, e com velocidade, quer dizer, é um exercício difícil, né, para uma etapa inicial. A gente só chega nesse aqui depois de passar por todo aquele processo ali. Esse aqui talvez seja um pouco mais fácil, mas assim, na transição do registro médio para o registro de cabeça. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zin, 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 né? O Leque adaptou esse botando mais coisa, né? A Mary Gotts, que ela usa só para fortalecer a articulação, né? E jogar ressonância. Zin, zin, zin. E o Z, zin, zin, zin. Ele joga uma ressonância anasalada diferente daquela zin, zin, zin. Zin, zin, zin. Ela joga para a máscara mesmo, né? O zin é muito bom para isso. Zinga mama, zinga mama, zinga mama, zinga mama, zin, 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 né? E eu fiz esse resumão aqui para vocês, tá, gente? Muita coisa ficou de fora, muita coisa, né? Então, só considerando finalmente aqui, o processo de ampliação da extensão, ela envolve esse conhecimento desses parâmetros e a composição de exercícios para o contexto que você for trabalhar também, né? Essas etapas, na verdade, são só uma organização que ela fez e que eu gosto de pensar para organizar um processo que provavelmente vai ser de síntese desses exercícios. Síntese no sentido de juntar, compor uma coisa que você tem o máximo de parâmetros juntos para o ensaio ficar mais dinâmico, porque a gente está lidando com crianças, né? E criança tem a concentração menor do que o adulto. E quanto mais novo, menos concentração, né? A concentração ela vai aumentando com a idade, você vai tendo a capacidade de concentrar mais. Um coro de 7 a 11 anos é uma coisa, de 11 a 15 é outra, e a juvenil e adultos é completamente diferente, né? A capacidade de... Então você tem que pensar no coro infantil, os exercícios, sintetizar esses exercícios, ou pelo menos criar um ensaio dinâmico, como eu já fiz, de juntar esses exercícios aqui em sequências diferentes. Eu, por exemplo, já fiz o esquema de pegar um de cada, como eu mostrei para vocês, e fazer uma dinâmica de ensaio. Aí no seguinte faço uma dinâmica diferente e vou alternando essa dinâmica, quando eu tenho 4 meses de ensaio. E aí vou alternando e fazendo essas dinâmicas, mas assim, mantendo aqueles mesmos exercícios para firmar a cabeça para ele poder entender. Se eu vou usar aquela nota de memória, vai ser aquela nota de memória ali durante 4 meses, 5 meses, para ele no final ele tá já entendendo que ele já vai saber, eu só vou dar a primeira vez, eles vão seguir fazendo. Isso vai criando esse jeito, tá? Então, assim, falaria muito mais tempo aqui, mas acho que já tá, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa...
Ah, Bruno, só tenho te agradecer. Foi muito, 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 muito bom, principalmente por você ter apresentado tantos exemplos práticos, né, e ter trazido esse conhecimento todo, que ainda está em desenvolvimento, né? Estou muito curiosa para ver essa tese, que ainda está, né, Tá, sendo gerada, eu tô mas... naquela fase de reescrever ainda muita coisa, porque eu sou muito enrolado para escrever, eu escrevo muito, mas assim, para você ter uma... a Zezé, ela gosta de uma escrita mais concisa, né, mais simplificada, né. A Silvia já gostava, já me dava expor, já falava comigo, brigava comigo para escrever mais simplificada, né, então eu estou tentando escrever mais simplificado agora, e aí para mim é um exercício de paciência, né, porque eu tenho que Uhum. tirar muita coisa, e às vezes eu tiro demais, eu tenho que botar de volta, porque é um equilíbrio, né? Mas eu acho Com que é isso. certeza. Mas muito bom mesmo. Foi legal também porque o pessoal foi perguntando, você já foi interagindo, já foi respondendo, né? Às vezes a gente deixa as perguntas para o final, mas acho que a gente já encerrou aqui as perguntas, né? Nem vai ter a sessão de perguntas, porque ela já foi. Eu tô dando aula online há tanto tempo, Ana. Desde que começou a pandemia, tô dando aula online. Então já tô nesse pique, igual a aluno da pergunta, eu já faço, então para mim já é natural. Eu não tenho eu até acho que fica mais Dinâmico. dinâmico, né? Assim, Uhum. porque esse assunto é bem específico, né? Então, assim, eu tento também trazer exemplos para ficar uma coisa que não fique tão viajante, né? Assim, agora, adaptando para online, né? Que, gente, não é a mesma coisa, né? Dureza, dureza. Mas muito Beleza. obrigada, Bruno. Obrigado Super você pela obrigada. oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Foi Imagina, muito foi legal. Foi muito super, rico para super, mim. super, super legal. E continuamos semana que vem. Semana que vem temos a Clésia, ela já precisou sair. Agradeceu também, acho que você deve ter visto lá no chat, né? Foi muito legal dela, foi muito legal. É interessante Obrigado. que você estava usando os textos dela e ela disse que estava usando os seus também. Lembrando também que tem texto seu naquele livro da Silvia, né? Eu acho que eu até já coloquei lá no nosso link. Uhum. Se você quiser que eu desafino, né? Tem um texto seu lá, então é legal também o pessoal dar uma olhada. Isso, aquele texto a gente escreveu, na verdade, um texto meu e dela, misturado, né? Uma parte eu escrevi, outra parte ela escreveu, né? Assim, mas foi bacana aquela experiência ali. Muito legal. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Coloquei aqui um link no chat, né, para a lista de presença. Porque a gente sempre precisa justificar, né, quantas pessoas participaram, aquela coisa toda, né, no grupo de pesquisa. Essa é uma atividade também do nosso grupo de pesquisa. E a gente se vê na semana que vem. Então, gente, obrigada. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, gente.